Radamés Manosso aqui em Curitiba. A pergunta deste vídeo é a seguinte: a sua família vai desaparecer? Você terá descendentes daqui 2 ou 3 gerações, pessoas que vão carregar o nome da sua família? Olha, não é uma pergunta fácil de responder, mas aqui nós vamos usar um método que os estatísticos usam, que o IBGE utiliza. Nós vamos usar o método da taxa de fecundidade da mulher. Você vai calcular aí a taxa de fecundidade das mulheres da sua família. Eu já fiz isso com a minha família e cheguei a uma conclusão bem preocupante. Como é que você pode calcular essa taxa de fecundidade? Você vai fazer uma tabelinha, pode ser no papel ou numa planilha. Na primeira coluna você vai colocar o nome de mulheres da sua família. Mulheres vivas com mais de 15 anos. Então, pode ser mãe, avó, tia, prima, sobrinha, a sua família estendida ali, né? Primos de primeiro, segundo, terceiro grau, sobrinhos, enfim, aquelas pessoas que estão ali no seu círculo familiar, mulheres vivas com mais de 15 anos. Esta é a primeira coluna. Na segunda coluna você vai colocar a idade aproximada de cada uma dessas mulheres e na terceira coluna você vai colocar quantos filhos biológicos esta mulher teve. Tem que ser filhos biológicos nascidos vivos. Então, a partir dessa tabelinha simples, você vai poder calcular a taxa de fecundidade de sua família. Eu reuni ali, lembrando de cabeça, uns 30 nomes de mulheres que são parentes minhas, inclusive ali, não precisa ser parente de sangue, pode ser do lado da mulher, pode ser do lado do marido. E eu consegui reunir esses 30 nomes e coloquei ali, montei a tabela. Daí, como é que você faz o cálculo da taxa de fecundidade? Você soma todas as mulheres que estão na tabela, soma todos os filhos que foram declarados ali, né? E daí você faz a divisão, número de filhos dividido pelo número de mulheres. No caso da minha família, o número deu 1,29. É um número bem preocupante, um número baixo para o que os demógrafos consideram ali uma família que vai se perpetuar no futuro. Dizem os demógrafos que na nossa realidade atual você precisa ter uma taxa de fecundidade da mulher em torno de 2,1 filhos por mulher, porque aí garante-se a continuidade das gerações, né? Mais ou menos naquela ideia de que, né, uma mulher tem 2 filhos, né, o casal gera 2 filhos, eles estão gerando a reposição do espaço que eles vão deixar no futuro. E uma taxa de 1,29 na minha família é uma taxa já de Japão, e o Japão, você sabe que já está em declínio populacional, né? Uma taxa baixíssima. Eu fiz uma segunda análise nesse procedimento. Eu dividi o grupo das mulheres ali no grupo das 40 a mais e no grupo das 40 a menos. Mulheres com mais de 40 anos, para esse grupo específico, a taxa de fecundidade da minha família deu 2 cravado, ou seja, as mulheres mais velhas da família, depois dos 40 anos, podemos dizer que ali já está estabilizado, não vai ter mais filhos, né? As mulheres dificilmente têm filhos após os 40 anos. Nesse grupo, a qual eu pertenço, dos 40 a mais, a taxa de fecundidade estava ali batendo na trave em termos de reposição, ou seja, na minha geração, a minha família já estava ali no limite da reposição. Agora, quando eu fiz a análise 40 a menos, aí foi chocante o resultado. Deu 0,18 filhos por mulher. Ok, nesse grupo aí tem mulheres bem jovens, tem mulheres que estão saindo da adolescência ali, provavelmente vão ter alguns filhos durante a vida, mas vamos dizer, não vai melhorar muito não vai chegar naqueles níveis ali de reposição, porque já dá para notar. Você que está assistindo, provavelmente você já deve ter ficado preocupado com a pergunta: onde estão as crianças da família? Não tem mais crianças nas famílias. Criança está virando uma raridade nas famílias brasileiras. Então, com essa taxa aí
das mulheres 40 a menos, realmente é um cenário de colapso e essa família vai desaparecer em 2 ou 3 gerações. E vamos lembrar que a demografia é uma coisa com a qual a gente não brinca. Se você tem uma geração A, que tinha uma taxa de fecundidade da mulher em torno de 2, essa geração estava mantendo ali a população estável. Se a outra geração que vem na sequência, a geração B, tiver uma taxa de fecundidade em torno de 1, taxa coreana, lá na Coreia do Sul essa taxa já está, o que estão verificando lá, realmente o que acontece? É que em uma geração você vai reduzir a população pela metade. Imagina que nós estamos num país onde tem 10 milhões de casais em idade fértil, ali, aquela idade propícia para a reprodução, ali, dos 18 aos 35 anos da mulher. Então, se você tiver uma taxa de fecundidade de 1, significa que em uma geração você vai reduzir de 10 milhões de casais para 5 milhões de casais. E se a segunda geração já mantiver a mesma expectativa, na terceira geração será de 25 milhões de 2,5 milhões de habitantes, de casais. Então é um negócio que realmente preocupa. Acho que todo mundo está vendo isso. Cadê as crianças? Não tem mais crianças nas nossas famílias atuais. E isso é um fenômeno preocupante no seguinte sentido. A gente não enxerga o problema imediatamente, ele está incubado, ele está se armando como uma tempestade perfeita para o futuro, porque quando você tem esse cenário de redução da taxa de fecundidade, você fica com uma aparente ilusão de prosperidade, porque já estão nascendo menos crianças, é preciso investir menos recursos na educação das crianças, parece que a vida fica mais fácil, ao mesmo tempo ainda não tem tantos idosos na sociedade para serem custeados ali, mas lá na frente, algumas décadas depois, você vai estar naquela situação, naquele cenário complicado de redução da população ativa, com uma grande explosão de população envelhecida que terá que ser sustentada pela população ativa. Então a demografia ela tem esse efeito de ter uma latência alta, você não enxerga o problema imediato, no início do processo dá uma ilusão de prosperidade, mas lá na frente a coisa pode ficar complicada em termos econômicos e sociais. Claro que uma perspectiva dessa, ela realmente joga por terra todas aquelas visões conservadoras clássicas, né? A ideia do conservador clássico, o que é? Manter o legado da sua família, deixar um legado para as gerações futuras, deixar uma história familiar. Bom, história para quem? Legado para quem? Se não houver a continuidade das gerações. E se você que está assistindo, você acha, como muitos de hoje em dia, que a redução populacional é boa para o meio ambiente, por algum motivo qualquer, você tem que ser coerente. Ok, é uma visão que você está no seu direito de exercer, mas tem que manter ela ao longo do tempo, porque é fácil dizer hoje, olha, não vamos ter mais filhos porque nós precisamos resolver a questão ambiental que está comprometendo os recursos do planeta. Mas atenção, lá na frente, 50 anos adiante, você tem que manter essa posição. Numa situação em que houver crise econômica, houver crise de inovação, crise de tecnologia por ausência de gente, aí tem que manter a posição. Obrigado por assistir. Fui.